de Lavocast, de Lavocast. Sejam muito bem-vindos a momentos na história de um país que determinadas palavras deixam de ser apenas termos técnicos e passam a ocupar o centro do debate social, político e econômico. Reforma tributária é, sem dúvida, uma dessas expressões. Por décadas, ela foi pronunciada como promessa, como esperança, como discurso recorrente em campanhas eleitorais e em mesas de especialistas. Agora, finalmente, ela deixa o campo da expectativa e se materializa no campo da legislação, trazendo consigo não apenas mudanças estruturais, mas também inquietações profundas. Este episódio nasce exatamente nesse ponto de inflexão, quando a lei sai do papel, quando os dispositivos legais começam a ganhar corpo normativo e quando empresários, contadores, advogados, gestores e cidadãos comuns percebem que a reforma tributária não é mais um tema do futuro, ela já está batendo à porta do presente. A aprovação das emendas constitucionais, a edição de leis complementares e a publicação de instruções normativas pela Receita Federal inauguram uma nova etapa do sistema tributário brasileiro. Uma etapa que se anuncia como mais simples, mais transparente e mais justa. Contudo, toda essa promessa legislativa precisa ser examinada com rigor técnico, espírito crítico e responsabilidade profissional. Afinal, entre o ideal normativo e a realidade prática, existe um caminho longo, repleto de detalhes, interpretações e impactos reais sobre a vida das empresas. A reforma tributária, em essência, pretende reorganizar a lógica da tributação sobre o consumo, substituindo um emaranhado de tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e por novos impostos de base ampla, como o IBS e a CBS. O discurso oficial é sedutor: neutralidade, não cumulatividade plena, simplificação e segurança jurídica. Porém, como todo contador experiente sabe, o diabo mora nos detalhes, e é exatamente nesses detalhes que este episódio se propõe a entrar. Não estamos diante apenas de uma mudança de nomes ou de alíquotas. Estamos diante de uma alteração profunda na forma como o Estado brasileiro se relaciona com a atividade econômica. A legislação deixa claro que o período de transição será longo, coexistindo sistemas antigos e novos, exigindo das empresas um nível de organização, compliance e planejamento jamais visto. A simplificação prometida, ao menos no curto prazo e médio prazo, conviverá com uma complexidade operacional significativa. Além disso, a reforma tributária não ocorre em um vácuo histórico. Ela surge em um país marcado por desigualdades regionais, por uma elevada carga tributária sobre o consumo e por uma cultura de insegurança jurídica. Cada novo artigo da lei, cada parágrafo de uma instrução normativa carrega consigo impactos diretos sobre o fluxo de caixa das empresas, sobre a precificação de produtos e serviços e, sobretudo, sobre a sobrevivência dos pequenos e médios negócios. É nesse contexto que a legislação recente, como as leis complementares aprovadas e as instruções normativas da Receita Federal, assumem um papel central. Elas funcionam como pontes entre o texto constitucional, que define critérios, estabelece limites, criam obrigações acessórias e moldam o comportamento dos contribuintes. Ignorá-las não é uma opção, compreendê-las superficialmente é um risco. Dominá-las é uma necessidade estratégica. Este episódio não tem como objetivo alimentar alarmismo nem vender falsas tranquilidades.
Ao contrário, ele se propõe a oferecer lucidez. A reforma tributária pode, sim, representar avanços importantes, mas também pode gerar distorções, aumentar custos ocultos e penalizar empresas que não se anteciparem. O papel do contador e do advogado neste cenário deixa de ser apenas operacional e assume contornos cada vez mais consultivos, analíticos e estratégicos. Nunca foi tão evidente que a legislação tributária não é neutra. Ela orienta comportamentos, incentiva ou desestimula setores, redefine imagem de lucro e influencia decisões de investimento. A reforma tributária, ao redesenhar o sistema, redistribui ganhos e perdas. Haverá vencedores e haverá perdedores. A pergunta que se impõe é: em qual grupo sua empresa estará? Mais do que entender artigos de lei, é preciso compreender o espírito da legislação, os objetivos declarados e os efeitos colaterais não declarados. É preciso ler além do texto frio, interpretar além da literalidade e planejar além do curto prazo. A legislação tributária moderna exige visão sistêmica, atualização constante e, sobretudo, responsabilidade técnica. Neste episódio do DiLavoCast, abrimos espaço para uma reflexão madura sobre o momento que estamos vivendo. Um momento em que a reforma tributária deixa de ser um conceito abstrato e passa a exigir decisões concretas. Decisões que envolvem regime tributário, estrutura de custos, folha de pagamento, precificação e estratégia empresarial. A travessia já começou, a legislação está posta. O desafio agora é transformar conhecimento em vantagem competitiva, risco em oportunidade e mudança em crescimento sustentável. Que este episódio sirva como ponto de partida para essa jornada com consciência, técnica e visão de futuro. Por fim, no fim das contas, a verdadeira reforma não acontece apenas nas leis. Ela acontece na forma como pensamos, planejamos e conduzimos nossas empresas em um sistema que nunca foi simples e que agora exige, mais do que nunca, inteligência tributária. E eu trago para esse bate-papo um colega e advogado tributarista, especialista nesse assunto, estudioso da legislação tributária e principalmente da reforma tributária, o Dr. Carlos Trevier. Muito obrigado por ter vindo e eu quero pedir a você para se apresentar e agradecer, porque já é a segunda vez que eu trago o Dr. Carlos Trevier aqui no DiLavoCast e é um prazer recebê-lo aqui, Carlos. Tudo bom, Sr. João? Eu que agradeço pelo seu convite mais uma vez, né? Como você bem pontuou, é a segunda vez que a gente participa, né? O nosso segundo encontro, né? Eu acredito que é uma matéria muito extensa, provavelmente nós teremos um terceiro, quarto encontro, até o tempo que perdure, né? Essa fase de transição da reforma tributária, né? Como você bem pontuou. Exato. A gente inicia esse ano, né? Então esse ano ainda é um ano de muitas incertezas ainda, né? Muitas adaptações, né, e aí ele vai se estender ali até 2032, que é quando realmente vai ter a efetivação 100%, né, da implementação da reforma tributária aqui no Brasil. Carlos, eu quero te pedir para você mencionar aí as suas formações e o que você achar interessante que o nosso público de micro, pequenos e médios empresários possam saber sobre você. Perfeito, meu amigo. Sou advogado de formação, né, há mais de 7 anos já, atuando especialmente com o direito tributário e o planejamento sucessório. Tanto é que são as minhas especializações, né, eu tenho especialização exatamente em planejamento tributário e planejamento sucessório, e também uma especialização internacional nessa área, né, na parte de business, 100% voltado para essa parte do empresário, entender as dores do empresário, entender as nuances tributárias, né, do nosso país, para poder trazer o melhor cenário possível para o empresário. Muito bem. Carlos, o professor Elânio Costa afirma que a reforma da renda buscou reduzir a carga tributária sobre as pessoas físicas assalariadas e implementar cargos para a classe empreendedora. Na prática, doutor Carlos, essa distribuição
de carga cria um ambiente mais justo ou apenas desloca o peso tributário para quem empreende? Vamos lá. No cenário ideal, na cabeça fantasiosa, é esse cenário que você comentou, né, de igualdade, de alívio, né, na questão tributária para a pessoa física, de uma melhora para a questão da pessoa jurídica, mas é o contrário, na verdade, né? Na pessoa física, o que era para ser isento há muito tempo veio a ser agora, mas, ao meu ver, está totalmente desatualizado, era para ser um valor bem maior, se fosse realmente para trazer uma igualdade fiscal, era para ser um valor bem maior, e para as empresas trouxe, né, uma sobrecarga, né, maior e também uma fiscalização muito mais rigorosa. Muito bem. Com relação a isso. Então, sobre a ótica da renda, eu estava vendo agora no apagar das luzes de 2025, tem uma instrução normativa, a 2305, que saiu aí, se não me engano, 31 de dezembro de 2025, saiu uma instrução normativa, juntamente com uma lei complementar, se não me engano, dia 26 de dezembro, que esse arcabouço aí, ele muda, inclusive, aumenta as alíquotas para o lucro presumido. Então, eu fiz essa semana um planejamento tributário para um cliente novo, e para saber se é melhor o Simples Nacional, o lucro presumido ou o lucro real, né? Então, a gente já se depara com essa mudança, sim, que eu acho que até poucos contadores, poucos colegas devem estar sabendo dessa mudança, que foi muito recente, né? No final de dezembro mesmo, apagar das luzes. Então, pensando nisso, isso aí o que pode impactar ainda mais, né? Ainda mais nessa tributação para a pessoa física do empresário, que você é o dono da sua empresa, mas a reforma tributária abrange tanto a sua empresa como a sua pessoa física, né? Sim, seu João. Aquele negócio, né? O empresário, ele, quando resolve empreender, né, e eu costumo dizer que a empresa, ela é o bebê dele, né? É o filho, né? Um bem muito precioso. Então ele vai empreender, vai começar a empreender, muitas vezes é um sonho, né, mas por trás desse sonho, óbvio, aí vai vir as responsabilidades tributárias, né, das cargas e tudo mais. Se antes já era difícil você, né, entender qual seria o melhor regime, eu vou começar a empreender no Simples Nacional, porque é o melhor, me disseram que era o melhor, é onde eu vou pagar menos. Mas o Simples Nacional, ele traz várias nuances também. Exato. Então não adianta você, vou abrir empresa agora e vou sempre ser do Simples Nacional. Não. Vai chegar um momento que você vai precisar fazer uma adequação tributária na sua empresa, o planejamento tributário, para saber se você está pagando mais imposto, menos imposto, qual é o melhor regime para você, se Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Teve essa questão dessa instrução normativa realmente aumentando aí mais 10% a questão das empresas do lucro presumido, e aí com isso passou-se a fazer vários planejamentos para saber se realmente, é vantagem então eu continuar no lucro presumido, né? Ou é melhor eu migrar para outra empresa, né? Então, essa instabilidade jurídica que nós temos um pouco no Brasil, né? Os empresários pensam, e aí quando pensa, eu vou ser tributado a mais, e aí como é que vai ficar? Meu fluxo de caixa vai ficar prejudicado, de qualquer forma ele vai ter que repassar esse valor para o consumidor final, ou seja, é uma bola de neve. Se sobrecarrega de um lado, vai acabar sobrecarregando de outro. Olha, micro, pequeno e médio empresário, você que está nos ouvindo, prepare-se que você precisa não só ter conhecimento da reforma tributária, mas você vai ter que precisar estudar muito sobre precificação, porque a gente pensa que a gente sabe fazer o preço do nosso produto ou serviço, mas a gente tem que estudar muito sobre precificação, sobre custos, e tudo isso envolve a parte tributária, Sim. né? Com a nova tributação dos dividendos e dos lucros a partir de 2026, quais seriam os principais riscos fiscais e oportunidades para os empresários do Simples Nacional e do lucro presumido? Olha, o grande risco é
se você não tiver feito a sua distribuição de lucro, né, ali colocado no balanço, ali até 2025, o principal risco agora é você ser tributado disso. Né? Então, se você não fez isso, quer dizer que não posso mais... Não, a partir de agora, então, é ideal que você faça esse planejamento para que você comece a receber os seus lucros e dividendos, né, sem a incidência, ou caso ocorra, que ela ocorra bem mais baixo do que realmente seria. Mas, infelizmente, agora, a partir desse ano, a gente vai ter essa questão, né, da tributação dos dividendos. Como eu pontuei, em 2025, até final de 2025, era para ter feito. Lógico, a gente tem aí duas situações, né? A gente teve uma decisão judicial ano passado, né, estendendo esse prazo até 31 de janeiro. De 31 de janeiro de 2026, né? Foi até uma decisão do ministro Cássio Nunes, Nunes Marques, perdão. E a gente existe um PL, né, que está tramitando ali no Senado, porque é o seguinte, quando ocorre essa situação, colocaram dentro da mesma cesta empresas que são limitadas e SAs, e as SAs têm uma legislação diferente. Exatamente. Ou seja, essa legislação nova que veio do dividendo, ela está indo de encontro com a legislação das SAs, que fala que a distribuição, no caso das SAs, pode ser feita ali, o balanço, naquela publicação toda, até o dia 30 de abril. De abril do, né, ano seguinte, e tudo mais. Então, existe, né, tem esse PL, mas é um PL que ainda vai entrar em votação, aquele negócio todo, então segue-se o que está lá na reforma tributária, ou seja, até 2025. Se não fez, se planeja para fazer agora. E eu não sei você aí, se você falou com o seu contador, mas nesse final de ano, novembro e dezembro, nós fomos muito demandados para fazer as atas dos lucros até 31 de dezembro de 2025. Por quê? Porque esses lucros que foi prorrogada essa questão aí para 31 de janeiro de 2026, mas isso aí se viu quem tinha lucro e não tinha distribuído, então foi a época de fazer uma ata. Por que essa ata sempre foi, mas muita gente relegou essa obrigação, mas a ata é para a gente registrar a ata e as demonstrações na junta comercial, e a Receita Federal, quando ela for pesquisar, ela não vai nem pedir mais para a gente, ela vai direto na junta comercial, online, né, direto, e lá ela vai conseguir saber se você teve lucro declarado através da ata e através das suas demonstrações, e você vai poder usar esse lucro na sua declaração de imposto de renda até 2028. Então, 2026, 27 e 28. Então, quem fez isso vai ter esse direito. Quem não fez, infelizmente, vai ter que fazer, vai fazer o normal agora, não vai pegar essa situação. Pagando o imposto. Pagando ou não, aí vai depender do tipo de planejamento. O que não vai existir mais é aquela distribuição de lucro, né? Aquela famosa assim, principalmente que é do Simples, né? Eu recebo aqui um salário mínimo de Prolabore, mas eu recebo o resto em distribuição de lucro. Porque não tem imposto. Mas não pode mais ser assim. Não pode, primeiro que não pode mais ser de maneira aleatória, vou distribuir, e outro tem que ser registrado, porque se não tiver registrado e a Receita identificar, poxa, você recebeu a mais, o que foi isso aqui? Distribuição de lucro. Tá, e cadê o balanço? Cadê as informações? Não tem. Aí vem a aplicação de multa e a gente sabe que é pesadíssimo. É pesada, né? Exatamente. Dependendo da infração, a multa ela começa com 75% do imposto, pode chegar até 150% do imposto. Então não acabou, provavelmente, acabou esse jeitinho brasileiro. Na verdade, acabou. Acabou o jeitinho brasileiro, não somente nessa parte tributária, como nessa parte, né, de distribuição de lucro, como também acabou o jeitinho brasileiro de quando você... eu tenho imóveis alugados, né? E vou receber os aluguéis desse meu imóvel. Nem o meu inquilino declara, nem eu declaro. Né? Então fica esse limbo aí. Acabou-se também, entendeu? Então, assim, cada vez mais está se cercando, está fechando o cerco. É ruim? Olha, em certo ponto não é ruim, né? Poxa, é melhor você estar realmente tudo regularizado, tudo mais, porque você está na base da legalidade. O que é ruim? É quando você paga uma coisa e você não vê nada em troca.
Isso é que é o ruim. Exato. Né? Pô, eu pago tanto imposto. Para que eu vou pagar tanto imposto? A gente paga tanto imposto para quê? Para a gente ter uma segurança, para a gente ter boa educação, para a gente ter boa saúde, para a gente ter estradas de qualidade. E a gente não tem isso. Exato. Então, isso é o que nos deixa desconfortáveis quando a gente vai pagar imposto. Exato. Né? Mas eu sempre digo que uma coisa não depende da outra. A obrigação de pagar o imposto independe de eu achar que os Sim. governantes estão aplicando ou não o dinheiro. Então, a minha obrigação e a sua obrigação é pagar os impostos de acordo com a lei. E nós, lá na De Lavor Soluções Contábeis, a gente só orienta nossos clientes a pagar os impostos na forma da lei. Então, se existe alguma brecha na lei, aí a gente tem parceria com pessoas como o Dr. Carlos Trever, justamente para estudar a lei e a gente ver o que é que pode diminuir, mas só na forma da lei, não é, Carlos? Exato, porque aí não entra naquela questão da sonegação fiscal. Exatamente. Né? A gente faz exatamente um planejamento para minimizar os impactos daquele tributo. E existe, seu João, existe demais, infelizmente, não é divulgado, né? Os empresários eles não têm esse conhecimento, mas existe sim, existe forma de você fazer, dentro de um planejamento, você fazer a sua redução tributária. Mas tudo na forma da lei. Mas tudo na forma da lei. Exato. Eu vou trazer um exemplo, aproveitando que a gente comentou, né, sobre case. A gente comentou um pouco sobre regime, não chega nem a ser um case, mas assim, é uma situação que aconteceu, onde, por exemplo, no caso dessa pessoa, ela tem mercadinho. Então, o mercadinho a gente sabe que tem o quê? Tem muito produto lá que é substituição tributária, que não precisa pagar, cesta básica, né? Alíquota zero. Isso, só que acontece, quando você não tem um bom planejamento tributário feito, uma boa assessoria contábil ou uma boa, né, consultoria tributária, você vai acabar pagando imposto de uma coisa que você não deveria pagar. Indevido. Que é o caso que aconteceu, né, com essa pessoa desse mercadinho. E aí, nem ela teve um suporte da contabilidade, por exemplo, deixou simplesmente pagar alguns impostos e acabou agora tendo que pagar uma multa de R$27 mil. Pois é. Então, assim, é um mercadinho pequeno. Olha, ter que pagar R$27 mil é muito dinheiro. Não é. E como o Dr. Carlos Trever estava falando, o contador, nessa reforma tributária, a gente está deixando de ser somente operacional e estamos assumindo realmente o papel estratégico. Porque tem muito colega ainda que não estuda, que não se prepara para dar essa consultoria, esse apoio ao seu cliente, né? Enquanto advogados tributários atuam nessa mitigação de risco e no desenho do jurídico das operações. Então, essa dobradinha contador e advogado tributarista, então essa dobradinha contador, advogado, tributarista, ela vai fazer com que você, micro e pequeno empresário ou médio empresário, você consiga pagar menos impostos, mas tudo na forma da lei, sem nenhuma preocupação. Doutor Carlos, a lei 15.270 de 2025, que é também uma leizinha bem nova aí do final do ano, ela fala da retenção do imposto de renda da pessoa física, né, de 10%, sobre lucros e dividendos, né? E isso aí acima de 50 mil mensais. Como essa regra deve alterar o planejamento tributário das micro e pequenas empresas e das sociedades profissionais liberais, como escritório de advocacia e contabilidade? Vamos lá, o primeiro ponto que você bem pontuou, 50 mil. Então, a gente tem ali um teto, né? Um teto, Então, abaixo de 50 mil, eu não tenho essa retenção de 10%. Entenda, não é já o pagamento do tributo, né? Do imposto, né? É uma retenção. Retenção. Eu recebi ali 60 mil, eu vou ter retido 6 mil. Exato. Ok. Se ao longo do ano, né? Então, isso é um mês. Ao longo do ano, eu tive, além desses 60 mil, eu tive mais 100 mil, né, vamos botar assim, 100 mil de recebimento da minha pessoa física, eu tive ao longo do ano 160 mil reais de recebimento. Aí eu vou entrar dentro de uma escala de alíquota progressiva do imposto de renda. Ou seja, aqueles 6 mil que estão retidos, muito provavelmente, boa parte dele vai retornar para mim. Né? Uhum. Só que o que acontece? Eu perdi valor.
porque era R$6.000 que ficaram retidos, que eu não pude investir em outra coisa, que eu não pude rentabilizar. Eles ficaram lá perdidos, e a gente sabe que aí vem inflação, vem as coisas, quando a gente recebe esse valor, ele já está totalmente desatualizado. Exato. Né? Então, o primeiro ponto é isso. É o valor do dinheiro. É o valor do dinheiro. Então, você tem que observar, beleza, então eu vou fazer um planejamento para quê? Eu não receba esse acima de 50 mil. Eu tenho 300 mil para distribuir. Então, a gente faz o quê? A gente faz um parcelamento, você não recebe os 300 mil de uma vez só, você pode receber de maneira parcelada, né? Lógico, tudo isso publicado, balanço, né? Tudo certinho, mas você recebe de maneira parcelada, para evitar que você atinja, além desse teto dos 50 mil mensal, que você atinja também a questão da tributação no geral, que a gente tem a tabela, né? Até 5 mil, ou seja, se você recebe 5 mil, ou seja, 60 mil reais no ano, você é isento de imposto de renda, né? Até 81 mil você tem uma regressão, e aí a partir daí até 600 mil você vai entrar naquela alíquota progressiva. Acima de 600 mil, a gente entra na questão do imposto de renda pessoa física mínimo, né, que vai do 0 a 10%. Que a gente vai começar dos 600.001 até 1.199.000, aí vai os 10%, e acima disso aí já é 10% direto. Então, tem que se observar isso, um contexto geral. E para pegar essa questão, além do só os dividendos, mas para pegar a questão do geral, o que o fisco ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que é renda. Então vai ser, eu trabalho ainda, então eu trabalho, mas eu recebo também renda de aluguel. Vai se somar tudo que você recebe de renda para tributar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que se observar e tem que fazer um bom planejamento para evitar. Rendas até de aplicações financeiras até de algumas aplicações financeiras. Algumas aplicações financeiras. Então, nesse sistema a gente tem que vocês, né, micro, pequenos e médios empresários, vocês precisam estar próximo de contadores e advogados que realmente estudem e que possa te dar toda essa assessoria, que não é todo mundo, infelizmente ou felizmente, mas não é todos que estão preocupados, achando, isso aí não vai colar, não, é uma lei que não vai pegar, é não sei o quê. Ou então faz aqueles planejamentos de prateleira, né? De prateleira. Já está ali, não deixa eu fazer para todo mundo. Não, é personalizado. É personalizado, tudo precisa ser personalizado. Então, e outra coisa, ter muito cuidado com a questão do prolabore também, né? Porque antigamente, foi isso que você falou há pouco tempo, colocava-se um prolabore de um salário mínimo só para ter o prolabore e depois a gente recebia tudo na divisão de lucro. Isso aí tem que ser feito por um especialista. Agora, por quê? Porque pode ser que vale a pena um prolabore de 10 mil reais, de 20 mil, não sei. Então, tudo isso tem que ser estudado e mostrado com números e fundamentos e na forma da lei para que... Seu João, existem muitas ferramentas para que a pessoa física em si ela consiga reduzir seus impostos, seus tributos. Por exemplo, beleza, eu recebo ali 10 mil, mas se eu tenho um filho pequeno, aquele negócio todo, então já aplica o fator de dedução, né, de colégio e tudo mais. Plano de saúde, eu vou aplicar deduções. E no mercado financeiro também existe uma situação que é a questão da previdência privada, né, VGBL ou PGBL, que você consegue trazer, através de um planejamento, até uma restituição maior de imposto de renda. Ou até o não pagamento. Exatamente. Né, o ficar no zero. Então, não é ruim você estar lá declarando que você recebe 10 mil na sua pessoa física. Você só tem que entender as nuances e fazer o planejamento para que fique tudo certinho. Exatamente. E ter muito cuidado com a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Por quê? Porque a declaração de renda pessoa física ela tem que estar muito sintonizada com as empresas. Porque nós temos clientes que tem 2, 3 empresas, só assim, 2, 3 empresas, 4 empresas. Então, quando você tem que... E ainda tem aluguéis. Então, então, quem vai fazer o imposto de renda para você não pode ser só um amigo. Não, foi meu amigo, foi meu sobrinho, foi meu filho, foi meu primo, meu cunhado. Ele faz todo ano, mas isso mudou. Não dá para você confiar todo o seu patrimônio na mão de uma pessoa que não estudou para isso, né, Carlos? Não dá, está cada vez, eu comentei desde o começo, está cada vez mais
fechando o cerco está cada vez mais fechado e você não pode mais contar com amadorismo. Não dá mais. E mais profissionalizado, né, Carlos? Tem que ser mais profissionalizado. Carlos, o artigo 6º-A da Lei 92/50 de 95, alterado pela reforma, proíbe qualquer dedução da base de cálculo. Isso significa o fim das estratégias de reclassificação de lucros como prolabore para mitigar o imposto de renda? Não. Como eu falei, o que acabou foi coisa de prateleira, assim, planejamento de prateleira. Exatamente. Só acabou. Cada vez mais você, empresário, tem que entender, tem que entrar realmente a fundo da sua operação e você tem que ter ao seu lado pessoas capacitadas que vão lhe orientar da melhor maneira possível. Então, o que acabou foi o planejamento de prateleira, ou meu amigo que está fazendo... Não, isso acabou. Ctrl+C, Ctrl+V, nem meu amigo, Ctrl+V, acabou. Filho. Você vai ter que realmente entender todas as nuances. Exatamente. E tem que estudar a legislação e ter esse link, né? essa interação com pessoas, com advogados tributaristas, com todas essas pessoas, porque não dá para fazer nada sozinho e não dá para a gente, por exemplo, eu como contador, eu não entro na área do Carlos, nem o Carlos entra na nossa área, a gente se complementa e não adianta a gente achar, antigamente, viu, Carlos, há uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, a gente que era contador, a gente era demandado para fazer tudo. A gente era o faz tudo e às vezes não era nem remunerado para isso, obviamente, mas isso acabou. Então, hoje em dia, cada profissional com a sua especialidade, né, Carlos? Hoje em dia, também com a evolução da advocacia, né, aquela advocacia mais consultiva, né, aí acabou realmente, não existe uma concorrência. Porque como o senhor bem pontuou, vamos lá, pegando, antigamente contabilidade era assim, contabilidade é tudo. Tudo que é consultivo é contabilidade. Chegou para o contencioso, ou seja, já está em processo, já está não sei o que, é advogado. Advogado. Era assim. Hoje não, hoje equilibrou-se mais, porque hoje tem a advocacia consultiva, onde o advogado ele consulta essas nuances, ele faz essas nuances que é prática da advocacia, e a contabilidade fica com as nuances que são práticas da contabilidade. Exato. Então, por isso que não existe concorrência, existe uma sinergia entre as duas áreas. E as duas áreas precisam sim estar em sinergia. Porque o que o senhor sabe é o que eu não sei, e o que eu sei é o que o senhor não sabe, a gente se complementa. E aí chega no denominador comum. Exatamente, a ideia é essa. Não é o fim do prolabore nesse caso, mas o fim do prolabore fictício. A nova lógica exige coerência entre a contabilidade, a folha de pagamento, a realidade operacional. Empresas que insistirem em distorções estarão mais expostas a autuações fiscais e questionamento da Receita Federal. E eu quero te dar até uma notícia, micro, pequeno e médio empresário. Olha, a Receita tem condições de fazer isso, de fazer até um auto de infração sem nem ir à tua empresa. Ela tem todas as informações e é só calcular. Não, só cruzar dados. É só cruzar dados. Então, dados de Pix, de cartão de crédito, tudo isso, dados até de cartão de crédito, de viagens internacionais, de isso aqui. Então, tudo isso está sendo cruzado. Então, é como o Dr. Carlos falou, esse cruzamento de dados, que os dados estão aí e estão expostos realmente, e não tem como fazer diferente, né, Carlos? Não tem. Não tem, e todos os dados realmente, como eu falei, o governo ele não quer perder dinheiro, ele não vai perder dinheiro. Vai não. Então, ele vai montar sistemas, como o que a gente viu muito ano passado, vai ter agora a questão do split payment, como é que vai funcionar? É um sistema que foi criado. Já está feito. Federal já está feito, já está rolando, já está acontecendo. E você tem que se preparar para isso. Acabou também aquela história do devedor contumaz. Né? Não, eu vou dever o imposto aqui. Quando chegar um refis, eu refinancio minha dívida aqui e tudo mais. E tem um perdão dos juros e multa. Acabou. Você, empresário, você tem que se profissionalizar também como empresário. Para entender aonde você vai.
Meus amigos ouvintes do DiLavoCast, não encarem isso como terrorismo da nossa parte, né? Mas nós estamos só expondo a realidade. Então, do ponto de vista jurídico, Carlos, essa retenção de 10% configura bitributação sobre o mesmo fato gerador, por exemplo? Em tese, não. Em tese, não. Porque ele volta, né? Ele é uma se fosse 10% de imposto, fosse um imposto já, aí a gente poderia ter ali uma brecha de argumentação. Mas como eles utilizaram a palavra retenção, eles só estão retendo porque são muito bonzinhos e eles esperam que quando chegar no final do ano, você não se preocupe em ter que pagar o imposto, porque já está retido, já está tudo ali, né? Então é uma retenção, aí pode não causar isso. Olha, a questão da retenção lá na contabilidade, a gente encara mais como se o fisco federal, estadual ou municipal, ele quer envolver na transação as duas pessoas, né? Duas pessoas físicas ou duas pessoas jurídicas, mas geralmente são duas pessoas jurídicas. Então, para quê? Para que não fique na responsabilidade só de um. Então, quando você entrega alguma coisa a duas pessoas, é mais fácil que seja cumprido do que só um, né? Não é, Carlos? E quando eu tenho retido uma coisa, eu já estou com a posse. Já está na mão. Já está na mão. Tá na mão, o que acontecer dali para frente, eu já tenho aqui, ó. No máximo que vai acontecer é eu ter que devolver uma parte ou devolver tudo. Vamos botar assim, né? Ou cobrar mais. Ou cobrar mais. Já fico com o que está aqui, eu vou te cobrar mais. Então, sim. Por isso que não tem a questão da tributação, por exemplo. Atenção, tá ali. Só estou na posse. E tem muitos que acham também, Carlos, que não tem também essa bitributação, porque um é na pessoa jurídica, outro é na pessoa física, né? Ainda tem essa questão, né? São nuances que tem que serem bem analisadas. Exatamente. Carlos, o material do professor Elânio cita o prazo limite 31/12, né, que a gente já viu, mas que esse prazo, 31/12 para distribuição de lucros isentos, com discussões lá no PL, que o Carlos já falou, né, que pode ser prorrogável até abril, só que foi prorrogado até janeiro, né? Vamos criar a linha, né? Certo. A gente, até ano passado, as empresas tinham até o 31/12 de 2025 para publicar suas atas, não necessariamente para poder distribuir o lucro até esse período. Exato. Então, era a publicação só das atas. Reconhecer, né? Reconhecer. E aí, essa distribuição pode ser feita até 28. Certo. Né? Essa distribuição que foi feita aqui, ela vai ser isenta até 28. 26, 27, 28. Isso, 2026, 2027, 28. O ministro Nunes Marques, através de um mandado de segurança que foi impetrado, né, ele, na decisão dele, reconheceu a extensão. Então, não ficou mais o 31/12, mas ficou o 31/12 de 2025 e ficou o 31/1 de 2026. Exato. Certo? Só que é uma decisão monocrática e ela podia cair. Exato. Ela pode cair, na verdade, né? E aí, o que acontece? As empresas ficaram assim, e aí, eu faço o quê? Eu sigo uma decisão, porque é legítimo eu seguir uma decisão. Não é legítimo? É legítimo. Ou eu sigo o que está na legislação, que a legislação está falando. Então ficou essa dúvida. Eu aconselhei todos os meus clientes a fazer até o dia 31/12 de 2025. Exatamente. Por quê? Se essa decisão cai, a gente não sabe quais são os efeitos. Pode ter um efeito onde o fisco pega e fala assim, tudo bem, caiu, mas se você não fez, você perdeu e fica aquele negócio. Né? Perdeu o time. Então, por isso que eu recomendei que fizesse até, né, o dia 31/12 de 2025. Existe esse PL que está lá no Senado, porque, como eu comentei, essa legislação vai de encontro com a legislação das SAs. Porque na SA é bem claro a legislação que fala que as empresas são SAs, mas elas podem fazer lá a publicação dos seus balanços, distribuição, enfim, as reuniões, até o dia 30 de abril do ano do calendário tributado. Né, tributar, ou seja, até o dia 30 de abril de 2026, digamos assim, se a gente fosse, né, trazendo essa nossa data. Então, fica essa discussão. Vamos lá, para ser bem prático e bem né, didático. Era para ter feito até o dia 31/2 de 2025,
e não se apegar com essas outras coisas. Porque são outras coisas que podem acontecer e a gente não sabe os efeitos adversos caso elas caiam. Exato. Né? Então, se fez, ok, essa tributação está isenta. Se não fez, cabe agora fazer um planejamento tributário e até mesmo um planejamento empresarial. Também. Né? Por que não? Né? Então, aí é onde a gente já entra no outra seara, né? Até de talvez uma hold, ter uma hold, se não tiver. Aí a gente começa a trabalhar com outros artifícios legais. Permitidos e que vão dar esse fôlego, né? Esse sossego. Carlos, essas liminares, né? Elas trazem segurança ou risco jurídico, na sua opinião? Na minha opinião, depende. Depende, né? Tudo no judiciário depende. Tudo depende. Não tem como eu afirmar nada. Tudo depende. Muito bem. Carlos, a Receita Federal confirmou que a retenção de 10% também se aplica às empresas do Simples Nacional. Na sua visão, isso fere o princípio da simplicidade e da isonomia tributária das micro e pequenas empresas? Por um lado, sim, mas se a gente for pensar em empresa como um todo, não. Não, né? Não. Então, não fere. O que você tem que fazer é só se planejar, só entender. Que é esse momento que a gente está agora, né? Exatamente. E a gente tem que saber que quase 98% das empresas brasileiras são micro, pequenas e médias empresas, né? Sim. Então, é um contingente muito grande. E tem muita gente ainda, muitos colegas, inclusive, ainda achando que isso não vai acontecer. Que já está acontecendo, mas... Já está acontecendo. Mas são essas pessoas que sempre deixam para a última hora. Então, se você é micro, pequeno ou médio empresário, converse com seu contador, converse com seu advogado. Se não tiver ainda, adquira um advogado especialista, mas não deixe para depois, porque esse planejamento tributário que o Dr. Carlos Treve estava falando, eu estou com alguns clientes que a gente tenta orientar, e tem até outra coisa que a partir de 2027, que Carlos pode até falar alguma coisa aqui, sobre a questão de gerar crédito, não é, Carlos? Sim, tem a questão se eu sou... Que as empresas agora do lucro presumido e lucro real, elas se acreditam, né? Principalmente quando elas fazem relação, né, entre elas, digamos assim, né? Compras e vendas de bens e serviços. Então imagina aí, se eu sou do Simples Nacional e eu tenho um cliente meu que é do lucro presumido ou lucro real, e eu tenho um concorrente que é do mesmo regime dele, ou né, do lucro real ou lucro presumido, será que ele vai continuar comigo ou ele vai para o meu concorrente? Porque se ele for para o meu concorrente, ele consegue se creditar. Exato. E comigo não. Exatamente. Aí entra na questão de, poxa, o Simples Nacional, ele é bom. Ele é bom. Mas ele é bom até um certo ponto. Por isso que entra a questão de planejamento, entra a questão de você ter uma boa assessoria contábil, assessoria jurídica, para entender até que ponto eu tenho que continuar no Simples Nacional, por exemplo. Exato. Será que não vale a pena eu já estar pensando em migrar para outro regime? Porque, olha, cada regime tem a sua particularidade. Exato. E a gente sabe, por exemplo, o lucro real, como é que as particularidades do lucro real, as particularidades do lucro presumido, a gente sabe. Então, tem que se analisar. Não é nasceu simples e morre simples. Exato. Pode até nascer simples, mas lá na frente você começar a pensar, e hoje mais ainda, estrategicamente, com relação às parcerias. Porque hoje, beleza, eu estou no simples, posso perder um cliente, então talvez eu indo para o lucro presumido ou lucro real, eu vou ter um aumento aqui, mas eu vou me creditar, então esse aumento que teve, ele é compensado pelo crédito. Exato. Tudo é pensado, tudo é planejado. Tudo é planejado. E muita gente insiste em ficar no simples. Eu até entrei em contato com um possível cliente, né? E ele não, a gente não adiantou muito na negociação, porque ele insistia em ser MEI. Então não dá, o cara faturando R$100 mil por mês, como MEI, insistindo em ser MEI. Então não dá, se o limite do MEI, falam aí que vai aumentar, né? Mas o limite do MEI de 81 mil por ano, não dá para você faturar 100 mil. Não, mas eu vou deixar a Receita Federal
Rapaz, se a gente pode se antecipar, né, com um problema, que é um problema já Tá batendo na porta. já existe. Tá batendo na porta. Então, quando você emite as notas, o problema já existiu. Já tá na Só porta. lá aquele negócio. A pessoa ela tem que escolher qual é o barato que ela quer pagar. Exato. Se eu me planejo, vamos lá, planejamento ele é barato? Não é barato. Planejamento a gente sabe que não é. Porém, ele é um caro agora e que ao longo dos anos ele se torna barato. E ele se paga, né? E ele se paga. É. Ou você quer ter o barato agora, não, deixa do jeito que tá, deixa acontecer e tudo mais, para depois você pagar o caro. E que muitas vezes esse caro você não tem nem tempo. É caríssimo, né? É caríssimo. E aí você vai ter que pagar para alguém resolver, digamos assim, uma coisa que você era para ter resolvido antes, você vai ter que pagar bem mais caro porque você tá com a corda no pescoço. Exato. Aí é onde entra a questão do desespero, não, eu tenho que pagar e tudo mais. Então, assim, escolha qual é o seu barato. Exatamente. Eu sempre aconselho meus clientes a escolherem o barato a longo prazo. E outra coisa, a gente tem muito cliente, viu, cara? As micro e pequenas empresas, alguns clientes ainda têm essa resistência até de mandar, de liberar os extratos bancários para a gente fazer escrituração. Então, não dá para você fazer uma escrituração sem extrato bancário, não dá para você, contador, fazer uma escrituração sem extrato bancário. Porque eles não querem mandar, porque não vou mandar, que ele tá vendo que eu tô faturando muito, vai me cobrar mais caro. Vai cobrar mais caro, já tem mais essa. Ah, meu amigo, aí é complicado. Carlos, deixa eu te perguntar. A reforma cria o conceito de tributação mínima para altas rendas. Os rendimentos acima de 600 mil anuais, né? Na prática, isso afeta apenas grandes empresários ou também alcança empreendedores de médio porte, que têm múltiplas fontes de renda, como aluguel, que a gente já falou aqui. Alcança todo mundo. Alcança todo mundo. Porque aí você, como você falou, e a gente já tinha perguntado aqui, beleza, eu tenho aqui a renda da minha empresa, eu recebo aqui, mas também tem uns aluguéis que eu tenho ali dos meus imóveis, também tem alguns investimentos, tudo. Tudo vai ser cruzado, tudo vai ser ali, né, combinado para poder chegar ao imposto. Então é todo mundo, tá todo mundo no bolo, digamos assim, né? Bolo, E principalmente você que está crescendo, que vem há 2, 3, 5, 10 anos crescendo, você quando chega num faturamento alto, muita gente não sabe nem se portar, né, com tanto dinheiro às vezes, né? Aí a pessoa diz, tá ruim para todo mundo, mas tem muita gente ganhando dinheiro. Eu vou lhe trazer um caso concreto de um cliente lá do escritório, que a gente fez esse planejamento para ele ano passado. Ele tinha muitos, né, lucros para receber da empresa dele, só que a gente não tinha um tempo hábil para poder pegar e fazer, né, questão do balanço e tal. E qual foi a coisa que a gente sugeriu para ele? Porque a gente entende qual é a demanda do cliente, né? E ele era um cara que queria continuar investindo, continuar fazendo as coisas e tal, novo, né? Então, ele queria continuar investindo, queria investir em imóveis e tudo mais. Nós criamos para ele uma estruturação jurídica, a gente fez uma hold, nós criamos uma hold e plugamos essa hold nas empresas dele. O que acontece? Hoje, todo e qualquer lucro que as empresas deles geram vai para PJ dele, que é a hold. É a hold. Certo? Não tem, é zero de imposto. Certo. É zero de retenção. É pessoa jurídica. E aí, essa hold, lógico, vai remunerar ele ali um certo valor, né, lógico, de isenção, que a gente fez o planejamento lá. E os valores remanescentes que ficam, digamos assim, que ele quer utilizar para investir, ele não vai precisar investir na pessoa, pessoa física, investindo. Quem investe é a empresa. Então, é uma forma legal de eu trazer uma redução tributária, por exemplo. Né? Então, você tem que pensar nos artifícios. Você tem que pensar ali naquilo que pode melhorar. Por isso também, mais uma vez, não é um planejamento, não é uma coisa de prateleira. Não é uma coisa que eu vou pegar aqui, beleza, vou pegar aqui e vou botar para ti. É tudo personalizado. Eu tenho que entender. Tenho que entender o porquê que ele quer fazer aquilo ali. Muito bem. E você já faz esse tipo de trabalho? Eu posso referenciá-lo já. Pode me referenciar para esse tipo de trabalho. Muito bem. A gente faz esse tipo de trabalho. Inclusive, em alguns casos, a gente também já pensa numa estruturação fora.
Inclusive fora do país. fora né? do país. Para ter, e para isso, pessoal, para isso a gente precisa estudar. O Carlos estudou sobre isso, porque a gente tem que pegar a legislação brasileira, que já é muito complexa e robusta, e a legislação de outros países que oferecem benefícios, né, Carlos? Sim, que oferece benefícios fiscais, que oferece benefícios... Incentivos. Como que oferece... o Paraguai está na mal moda, né? O Paraguai é excelente. O Paraguai ele tem uma legislação tributária muito fácil. Então quer dizer que é tudo muito fácil lá? Não. Mas é mais simplificado. É mais tranquilo. E tem mais incentivo do governo mesmo. Tem mais incentivos do próprio governo. Tanto é que a gente tem aí uma migração de alguns empresários brasileiros e algumas indústrias indo para fora, indo para o Paraguai. Exemplo, Lupo. A Lupo é um. A Lupo saiu do Brasil, né, a parte, né, industrial, digamos assim, está saindo e está montando um complexo industrial no Paraguai. No Paraguai. Poxa, o que é que leva uma empresa como a Lupo a fazer uma movimentação dessa? Simplesmente uma redução operacional de 25%. É uma redução operacional. Que é muito dinheiro no dinheiro. Faturamento bilionário. Faturamento bilionário é muito dinheiro. E é uma redução fiscal, tributária de 25%, que ela, não, em tese, não vai precisar estar jogando para os produtos. Ou seja, ela vai se tornar mais competitiva no mercado. Ainda mais, né? Ainda mais. Então, assim, a Lupo, que a gente sabe que tem uma qualidade excelente do material, das coisas que ela faz, ela não vai precisar subir o valor. Exatamente. Ela pode manter o mesmo preço. E aí ela consegue ter uma competitividade muito grande do que ela estando aqui no Brasil. Show de bola. Carlos, no seu entendimento, qual é a fronteira ética entre o planejamento tributário e a evasão fiscal dentro desse novo cenário da reforma tributária? No meu ponto de vista, tudo que é feito dentro da legislação. Tudo que é feito dentro da legislação, para mim, é ético. Exato. Eu estou usando a legislação ao meu favor para beneficiar o meu cliente. Exatamente. Eu nunca vou chegar para um cliente meu, seu João, e falar assim, não paga isso não. Nunca. Ou então, eu nunca vou chegar para ele e falar assim, não, a gente vai fazer isso aqui e você não vai precisar pagar imposto. Que é o que a gente às vezes ouve na internet. Eu vou fazer uma hold e aí eu não vou pagar o imposto de herança, que é o ITCMD. Como? Não é assim. Sem condições. Não é assim. Tem muita letra miúda nessas entrelinhas aí que você tem que entender. Então isso eu não faço com meus clientes. Eu sou preto no branco com meus clientes e falo, dá. Não dá, não dá. A mesma coisa desse ITCD, o ITCD também, o D é de doações, certo? Então, eu já tive muito cliente que eu nem sabia que ele tinha feito uma doação. Quando eu fui ver, aí ele chegou já com a notificação da Cefaz. Aí ele disse, rapaz, mas esse imposto é estadual. É estadual e está linkado com a Receita Federal. É tudo junto. Então, não existe mais esse jeitinho. Desconfie de alguém que chega para você com muita facilidade nesses jeitinhos que não dá certo. Se alguém chegar para você e falar assim, eu vou fazer uma estruturação jurídica ou eu vou fazer um trabalho que você não vai pagar imposto. Não existe. Não existe. Não existe. O que existe você não vai pagar imposto, vírgula. Porque vai ser assim, vai ser assado, você não vai pagar o imposto que está aí, mas você vai pagar alguma coisa. Vai. Não existe zero imposto. Olha, não existe milagre, só nas igrejas. Milagre é só com as igrejas. Na parte tributária, não existe milagre, viu, pessoal? Existe planejamento. Existe planejamento. Agora, outra coisa que o Dr. Carlos Trever é muito especialista nesse planejamento sucessório. Então, não ache que você é pequeno para procurar uma pessoa como o Carlos, porque a gente tem que saber que... no meu caso, né? A gente funda uma pequena empresa, nossa empresa já tem mais de 26 anos e tal, e tem uma vida, e tem os nossos filhos, e a gente sempre pensa no futuro da empresa, que essa empresa, como dizia um amigo nosso, né? Um especialista em contabilidade aqui, não deixe que seu escritório de contabilidade vá com você no caixão. Então, preparar a sucessão, preparar em todas as nuances, né? Porque muitas vezes até a família da gente não quer
continuar o negócio. Mas isso não quer dizer que o negócio vai morrer com você. Não. Você pode profissionalizar, né, cara? 100%. Dê aí algumas dicas aí para planejamento sucessório, para as micro e pequenas empresas que acham que é muito caro. Não é muito caro. Não é caro, mas tudo é estudado. Tudo é estudado. E se couber, a gente faz. Se não couber, também nós dissemos, olha, não cabe, mas cabe você fazer tal situação. Aqui, se eu for falar a infinidade de projetos que já foram feitos e tudo mais, a gente passa umas 3 horas aqui, fácil. Muito bem. Mas eu vou pontuar, assim, alguns, principalmente pegando essa parte de legado de empresa. Né? Então, eu tive um planejamento que eu fiz onde o pai, né, tinha uns negócios e tem 3 filhos, só que só o filho do meio é que era mais vibrante ali com ele, né? Participava ali dentro negócio. Mesmo, vivia o negócio. O filho mais velho, mais novo, não queria saber do negócio. O que é o justo aí, então, caso o pai desse faleça? O que seria o justo? Seria justo os dois que não quiseram saber do negócio entrar na administração do negócio? Não seria justo. Não. Então, ali nós fizemos um planejamento para quê? Quando acontecesse o falecimento, por exemplo, do pai, né? Que não é se vai acontecer, é quando. Então, quando acontecer, o filho do meio, que sempre participou da gestão, continua na gestão. Então, ele vai ser o gestor e ele vai ter ações de preferência, ou seja, é ele que manda na empresa. Os irmãos vão receber os lucros da empresa, vão receber nas coisas, que é devido de cada... sua participação. Na sua participação, que é de cada um, né? Mas eles não mandam. Então, isso é um planejamento, planejamento sucessório e empresarial que eu fiz para essa família. Exato. Né? E aí, pegando o planejamento mais básico, é quando a gente pega uma pessoa que tem um vultoso patrimônio, tem um patrimônio relativamente elevado, e empresa é um patrimônio. É um patrimônio. A gente estuda, faz esse planejamento para que, quando ele vier a falecer, a família ela tenha a tranquilidade de passar o luto e depois saber que está tudo resolvido, está tudo organizado. E não ter que, no momento do luto, ter que correr atrás de matrícula de imóvel, ter que correr atrás se o pai tinha investimento ou se não tinha, enfim. Já está tudo organizado. Já está tudo organizado. Né? Então, é por isso que eu digo, não é caro. Lógico que a gente tem que entender cada cenário. Exatamente. Carlos, a gente está já enveredando para o finalmente. Olhando para o futuro, essa tributação sobre dividendos é uma tendência irreversível no Brasil, alinhada a modelos internacionais, ou você acredita que haverá revisões ou flexibilidades à medida que os impactos econômicos forem sentidos? Nada no Brasil é irreversível, né, seu João? Eu acredito, aí é minha opinião, tá? Que isso vai ser revisitado lá na frente, vão ter alterações, vão ter mudanças, porque é o Brasil. O Brasil sempre foi assim. Né? Nada é feito em concreto para não. Então eu acredito, minha opinião, acredito que sim, a gente terá algumas mudanças e a curto prazo. E outra coisa, são mudanças porque a reforma tributária, pelo que está na lei, ela vai ser concluída somente em 2033, sim, né? Então, tem muito tempo por aí, tem outro mandato agora mesmo, né? 2026 tem outro mandato eleitoral. Aí são outras pessoas, provavelmente. A gente sabe que o Brasil ele é movido a debates eleitorais, né? Ou seja, tudo que momentos eleitorais, ou seja, tudo que é feito no Brasil, ele é feito daquele momento ali, aqueles 4 anos ou 8 anos, enfim, mas ele é feito naquele momento. Para poder o quê? Para poder... são medidas eleitoreiras. Sendo bem claro aqui, né? São medidas eleitoreiras que é feito. Por isso que, muito provavelmente, e eu digo que há pouco tempo, não somente por conta do tempo da reforma tributária, né, que vai até 2032, a efetividade dela, né? Ou seja, a conclusão 100%, né? Mas porque vão acontecer artifícios que estão fora daí que vão fazer a mudança, que vai ter mudança. E a reforma tributária era para ser um debate de Estado e não um debate de governo, né? Não. Porque independente das pessoas que são os governos que governam o país, os estados e os municípios durante um período,
mas nós somos mortais, né? Então, a gente passa e o Brasil fica, a gente passa, o estado do Ceará fica, a gente passa, a cidade de Fortaleza fica. Ó, eu vou pegar um exemplo lá do começo, né? Que a gente começou, a gente falou. Beleza, a gente tem agora a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Se a gente for pegar historicamente, né, a nossa moeda, desde a criação do 94, do Plano Real, está totalmente defasado esse 5 mil. Era para ser para quem ganha 9 mil. Então, para quem ganha até R$9.000, era para ser isento de imposto de renda. Se a gente for pegar a inflação, for pegar um monte de coisa. Então, assim, 5 mil... Metade praticamente. Metade. Quem ganha 5 mil agora, é como se há 4, 5 anos atrás, é como se alguém que ganhasse 2 mil e pouco, 3 mil e pouco. Exato. Então, tá defasado. Mas foi o quê? Uma medida eleitoreira. E continua defasado. E continua defasado. E sempre vai continuar. Porque sempre vão existir essas medidas. Não é uma medida de Estado. É uma medida, né, de governo. É uma medida de governo. Infelizmente. Carlos, você que veio no outro momento aqui, você sabe que esse globo aqui no The Laborcast, ele representa essa minha vontade de conhecer o mundo, de inovação, de futuro, de viagem. E hoje nós vamos viajar aqui. Eu vou voltar no tempo para 1993, né? Em 1993, eu comprei uma Paraty juntamente com minhas 3 filhas, fui fazer uma viagem pelo Nordeste. A viagem que não são apenas deslocamentos geográficos, elas são travessias internas, rituais silenciosos de formação, capítulos vivos de uma história que só o tempo consegue revelar em toda a sua grandeza. Em 1993, quando peguei a estrada em uma Paraty Zero, ano 1993, rumo ao litoral do Nordeste, eu não estava apenas conduzindo um carro, eu estava conduzindo sonhos, responsabilidades, esperanças e o amor profundo de um pai por suas 3 filhas. Emanuele, na época, tinha 14 anos de idade, Rosita tinha 13 e Simone tinha 10 anos de idade. E Joel não tinha nem nascido ainda, né? Quer dizer, não, Joel tinha nascido, mas era bem pequenininho ainda. Né? Era um Brasil diferente, sem GPS, sem celular, sem redes sociais, o mapa dobrado no porta-luvas, o tanque cheio, o coração aberto e a estrada como promessa. Viajar de carro naquela época exigia coragem, planejamento e uma boa dose de confiança em Deus, mas exigia, sobretudo, presença. Estar ali inteiro, atento ao volante, às placas, às curvas da estrada e às conversas que surgiam espontaneamente dentro do carro. Risos, perguntas, silêncios e canções improvisadas. Nossa primeira parada foi Canoa Quebrada, em Aracati, Ceará. Aquele cenário, com suas falésias avermelhadas, o mar recortado pelo vento e a lua e estrelas esculpidas na rocha. Parecia um cartão postal vivo. Para as meninas era o deslumbramento. Para mim era o orgulho silencioso de proporcionar aquele encontro com a beleza. Ali perto, em Majorlândia, o litoral mais tranquilo nos acolheu com simplicidade, vento constante e o cheiro do mar misturado ao da vida cotidiana dos pescadores. Foi nesse trecho que vivemos um dos momentos mais humanos da viagem. O passeio de jangada com os irmãos pescadores Antônio e Manuel. Homens simples, mãos calejadas, sabedoria que não se aprende em livros. Enquanto a jangada cortava o mar, eles falavam de pesca, do vento, do tempo e da vida. E, às vezes, até brigavam dentro da jangada. Minhas filhas ouviam com atenção, talvez sem saber, naquele momento, que estavam aprendendo lições profundas sobre humildade, trabalho e dignidade. Como pai, eu observava em silêncio, consciente de que nenhuma sala de aula tradicional poderia oferecer aquilo. Seguimos viagem rumo ao Rio Grande do Norte. Chegando a Mossoró, cidade quente, vibrante, cheia de história, ali o litoral nos levou à praia de Tibau, quase na divisa com o Ceará. Tibau tem um encanto particular.
dunas claras, mar aberto, falésia suave e uma atmosfera de liberdade. Foi ali que vivemos a aventura de Bugre, emprestado pelo meu compadre Alexandre Lima Verde, padrinho de Emanuele, engenheiro mecânico da Petrobras em Mossoró. Andar de bugre pelas dunas era como brincar com o vento. As meninas gritavam de alegria, seguravam firme e riam alto. Eu sentia aquele misto de medo e felicidade que só quem é pai entende. O desejo de proteger e, ao mesmo tempo, permitir que os filhos experimentem o mundo. Alexandre, com sua confiança tranquila, simbolizava também a rede invisível de amizade que sustentam nossa jornada. De Mossoró seguimos para Natal, capital potiguar. Ali o Nordeste se mostrava ainda mais grandioso. Visitamos o maior cajueiro do mundo, em Pirangi, aquele cajueiro gigantesco que mais parecia uma floresta, impressionava não apenas pelo tamanho, mas pelo simbolismo, raízes que se espalham, galhos que se multiplicam, vida que cresce para todos os lados. Como pai, não pude deixar de fazer a analogia silenciosa com meus próprios filhos. Fomos à praia do Morro do Careca. Cartão postal de Natal, a duna imponente, o mar calmo, o céu aberto. As meninas brincavam na areia, corriam, colecionavam concha. Eu observava sentado com o coração pleno. Ali o tempo parecia desacelerar. Não havia pressa, apenas presença. Visitamos também a base aérea Barreira do Inferno da Aeronáutica, um espaço que mistura tecnologia, defesa e soberania nacional. Para as meninas era curiosidade. Para mim era também consciência do Brasil como território, como nação, como espaço que precisa ser conhecido para ser amado. Aquela base, com seus aviões e histórias, ampliava o horizonte da viagem. Não era só lazer, era formação. De Natal, seguimos para João Pessoa, capital da Paraíba, cidade tranquila, acolhedora, marcada pela beleza do litoral e pela sensação de estar sempre à beira de algo antigo e sereno. João Pessoa não nos recebeu com seu ritmo próprio, com praias limpas, com aquele ar de cidade onde o sol nasce primeiro. Caminhar por ali com minhas filhas era como passear por uma pausa do tempo. Por fim, chegamos a Recife, Pernambuco, cidade intensa, histórica, cheia de contraste. Recife é pontes, rios, mar, cultura, resistência. Ali o Nordeste mostrava a sua complexidade. Não era apenas beleza natural, mas história viva, marcada por lutas, fé, arte e diversidade. As meninas sentiam a diferença, eu também. Ao longo de toda a viagem, o que mais me marcou não foram apenas lugares, mas os momentos entre um destino e outro. As conversas dentro do carro, as músicas no rádio, os lanches improvisados, as perguntas inesperadas das meninas, o cansaço no fim do dia e a gratidão ao acordar para mais um trecho da estrada. Viajar com 3 filhas adolescentes e pré-adolescentes é um exercício profundo de escuta, paciência e amor. É perceber que o mundo apresenta a elas não apenas como paisagem, mas como experiência emocional. É entender que cada olhar delas diante do mar, das dunas, das cidades, estava moldando memórias que carregariam para sempre. Hoje, olhando para trás, entendo que aquela Paraty 1993 foi muito mais do que um carro. Foi um espaço de vínculo, de formação e afeto. Aquela viagem foi um investimento invisível cujos juros se pagam ao longo da vida. As meninas cresceram, tornaram-se mulheres fortes, profissionais, mães. Uma é advogada, a outra médica e a outra contadora, mas aquela estrada continua viva dentro de mim. No Dilavocast 030, o Globo, essa memória se conecta com a ideia de mundo, de abertura, de horizontes, porque ensinar filhos não é apenas instruí-los com palavras, mas levá-los pela mão para conhecer o mundo. E, ao mesmo tempo, ensinar a respeitá-lo
senti-lo e amá-lo. Algumas viagens terminam quando o carro para. Outras continuam para sempre dentro da alma. Aquela definitivamente nunca terminou. Carlos, agora eu vou colocar a palavra para você. Dr. Carlos Trévia, chegamos a um momento muito especial no nosso DiLavoCast. Ao longo desta conversa, navegamos por temas densos, necessários e atuais, especialmente no que diz respeito à reforma tributária, à legislação e aos desafios reais enfrentados pelas empresas, mas também o papel da sociedade nessa transição, né? E, doutor Carlos, antes mesmo da sua fala final, eu quero registrar aqui um gesto simples, mas carregado de simbolismo, né? Em nome do DiLavoCast, eu lhe entrego este mimo, né? Para você já é a segunda caneca. É a segunda, já. Fazendo coleção já. Caneca. E também um browniezinho para adoçar a vida. Muito obrigado, senhor. Que essa caneca seja um lembrete dos bons diálogos, das ideias compartilhadas e da importância de espaços como este, onde o conhecimento circula com liberdade, respeito e profundidade. As portas do DiLavoCast ficam abertas e você virá aqui, se Deus quiser, outras vezes para a gente falar sobre reforma tributária. Novas conversas, novas construções. Este espaço é seu, sempre que quiser voltar, estamos às ordens. A palavra é sua. Seu João, mais uma vez eu agradeço pelo convite, segunda vez. Vamos fazer os próximos rounds também, né? O round 3, round 4, até porque esse tema reforma tributária é novo agora, nasceu, né? E a gente tem que cada vez mais ir aprendendo e conhecendo sobre, então não é nada engessado, por isso que eu acredito que a gente ainda vai se encontrar bastante para poder tirar a dúvida aí dos nossos amigos empresários, né? Trazer mais clareza para eles, para que eles possam sempre tomar as melhores decisões. Muito bem. E assim chegamos ao encerramento do DiLavoCast, um episódio marcado pela reflexão, conteúdo de alto nível e, sobretudo, pela consciência de que falar sobre tributação, legislação e reforma tributária é falar sobre cidadania, responsabilidade e futuro. Quero agradecer mais uma vez ao Dr. Carlos Trévia pela presença generosa, pelas contribuições profundas e pela clareza com que trouxe temas complexos para o centro do debate, né? Conversas como esta nos lembra que o conhecimento não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de transformação. Registro aqui o nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., pela confiança e pela parceria institucional que sempre teve, a nossa empresa DiLavo Soluções Contábeis, que há mais de 26 anos vem fazendo uma contabilidade consultiva e estratégica, e a DiLavo Editora e Educação, que aposta no conhecimento, na formação contínua e na educação, como caminhos de transformação social. O DiLavoCast é mais do que um podcast, é um espaço de diálogo, de escuta, de aprendizado e de construção coletiva. Seguimos firmes nesse propósito, conectando contabilidade, educação, ética, empreendedorismo e humanidade. Eu sou o João DiLavo e este foi o DiLavoCast. Até o próximo episódio, que o conhecimento continue sendo o nosso melhor investimento. Até mais! DiLavoCast. DiLavoCast.